Alô pessoal, alô pessoal, tudo bem? Desculpa a demora aí de postagem e tal. Infelizmente nossos vídeos vão cair aí para pelo menos um por semana. Essa é a meta devido às obrigações de trabalho e curso e tal. Eu andei comprando os livros e por isso também a demora para montar aí a nossa linha de refutação. Lembrando que eu vou refazer os vídeos futuramente sobre os massacres do comunismo, né, do socialismo / comunismo, mas o nosso foco agora vai ser comprar autores de esquerda e para ver o que tem nos seus conteúdos e aí fazer aquele diálogo aí, essa dialética aí, né? Eu posso ser encarado como um veneno, mas eu posso ser encarado como antídoto e vice-versa. Mas principalmente pegar também autores que se denominam, né, ou têm pelo menos o papel de doutores, né, da esquerda, para ver como escrevem, o que pensam e como é que constrói o raciocínio, se são justos ou injustos e tal. Eu comecei com essa análise com Paulo Freire, Leonardo Boff eu não fiz não, apesar de ter livro dele aqui, mas eu comprei um outro livro, eu fiz também, estou lendo também Frei Beto e muitos outros aí, então comecei em Bugalho, não finalizei, mas vou finalizar. Comecei também Iná Magalhães, acho que é isso mesmo o sobrenome, é uma doutora também da esquerda aí, também porventura também escreve bem mal, apesar de ser da literatura, né, diz ela, né, e tal. Então, assim, vamos começar aqui o processo, entre outros, né. Lógico que não vou prometer uma sequência normal, né, começar e terminar o livro. Vou ir mesclando com outros livros, né, para também não ficar enjoativo os temas, porque eu vejo também, dependendo da extensão do livro, fica bem enjoativo pegar o livro todo e ir postando picado assim. É melhor posso um pedaço de um livro, posso um pedaço de outro e vamos mesclando assim. É assim que eu acho interessante de trabalhar. Eu tô aqui apesar de já ter feito um bom material já, eu vou postar bem picado. Talvez se ficar muito grande eu divida em dois, por exemplo, o tema aborto, tratado pela Márcia Tiburi no livro Como Conversar com o Fascista. Eu, apesar de odiar a retórica da Tiburi e tal, ela tem dupla formação, né, artes e filosofia, e é doutora em filosofia, então vale a pena esse exercício de diálogo aqui, né, de reputação ou de ofensa, entenda como quiser. Tô tentando também fugir da ofensa, é claro que eu não sou nenhum burro, né, a mulher é casada com um jurista, então para ela me descobrir e me abafar pouco custa, não duvido. Apesar do meu canal ser relevante, né, acho que ela não vai me encontrar, mas lembrando que o objetivo aqui não é difamar a pessoa dela, mas seus argumentos. A ideia aqui é a questão descobrir a honestidade em busca da verdade, a honestidade dos argumentos, etc. Então eu vou começar aqui um livro na página 113, que é o assunto do aborto, que ela vai se estender aí 4 capítulos, se não me engano, falando desse mesmo tema, né? Não sei se eu posso chamar isso de artigo, é mais uma coluna, né? Parece que coluna também não tem tanta diferença assim de um artigo, talvez seja um artigo menos formal, não sei. Então, assim, vamos lá. Ela vai falar aqui, o título primeiro é Ignorante com poder e sem poder, um problema no âmbito da legalização do aborto. Aí ela começa aqui a frase de um deputado conhecido: aborto e regularização da mídia só serão votados passando por cima do meu cadáver. Daí ela prossegue aí, e aí quem quiser compra o livro para ver a versão dela. Também não posso expor as duas versões aqui, senão se ficaria imenso os contrapontos aqui. Então eu anotei aqui: a autora ataca Bolsonaro. É claro que quando ela fala essa questão do só por cima do meu cadáver, ela está se tratando dele, né? A autora ataca Bolsonaro mascaradamente, falando que o mesmo tinha se manifestado oposto ao aborto, contra o aborto, contra sua legalização, como se ser contra fosse algum crime. Lembrando aqui que a esquerda, eu vou colocar aqui, ela ataca por duas vias, tá? Ela sempre ataca por duas vias.
lembrando na pandemia aí, onde o presidente se colocou. Eu não estou aqui para defender o presidente, eu não gosto de personalismo, mas como ela citou, eu tenho que ir por essa via também. Não tem como fugir do tema. Eles atacam por duas vias, ou seja, quando existe uma opção que qualquer uma das opções é negativa, então ela faz um ataque se a pessoa for contra, se a pessoa for a favor. Então ataca sempre por duas vias. Ela fala por exemplo, um exemplo das duas vias, a questão da pandemia, continuando aqui. Digamos, se a pessoa fosse contra a vacina, ele se torna um genocida. A pessoa também a favor do fique em casa, ela destrói a economia e acaba sendo genocida do mesmo jeito, porque gera desemprego, aumenta a quantidade de pessoas em situação de pobreza e de fome, daí por diante. Não foi o que aconteceu, né? Apesar de ele ter tido cautela, que eu acho que é o nome apropriado no início da pandemia, né, com vacinas que mal sabíamos a procedência, houve também um tentativa de reparo com relação ao auxílio, que é de certa forma político, mas também é bem justo, sabe? Ajudou bastante, inclusive eu mesmo fui privilegiado com isso na situação de dificuldade, até mesmo na formação dentro da federal. Então eu coloquei aqui, sendo truculento é agressivo, sendo ameno é frouxo. Tem essa questão também. Se o cara se impor e falar de forma firme, é tido como machista, como truculento, como opressor, como agressivo. Mas se falar manso, a esquerda diz que foi frouxo. Igual eles esperavam um golpe do Estado no 7 de setembro. Como não aconteceu, eles começaram a abraçar a narrativa de que não, foi frouxo, teve medo, não sei o que, não disse que ia agir, não agiu. Então, eles sempre trabalham nessa linha lógica aí. Vamos seguir aqui. A autora defende o aborto, alimentando e endossando anseios da agenda vermelha. Mulheres têm direito à vida, principalmente as nascituras. Quem não sabe aí a questão dessa palavra nascitura aí, e é da questão do feto, né? Não nascidas, né? Pessoas não nascidas ainda, que existem como alma, que existem como potência, que existem em ato, né? Já como alma, que existem em ato como embrião, mas que tendem a ser potência e se tornarem adultas, daí por diante, nesse ciclo aristotélico aí. Ela sendo filósofa, acho que ela esqueceu disso. Inocentes e indefesas. A pessoa que diz defender indefesas do estupro, aquela que defende principalmente as mulheres vulneráveis, né? Agora se coloca contra as nascituras embrionárias, as criaturas, coisas, né, para a esquerda, né? Criaturas para alguns, mas seres humanos, né, indefesos, né? Os mais vulneráveis do mundo. Então essa autora se coloca contra essa. Ela esquece que dentro dessa porcentagem de possibilidades aí estão as mulheres, né? Não é prioridade feminina esse assunto de morte, assunto de crime contra inocentes. Se refere à legalização das drogas, relativizando o tema do aborto, usando outro tema distinto para engrossar o caldo da falta de argumentos. Técnica retórica, amada e sustentada pela sinistra. Não sabe, é sinistra, né? Um nome oportuno, mas outra maneira de chamar a esquerda, né? Assim como canhota, né? A cestra, canhota, sinistra. Para a autora, qual ou quem seria o homem bom para ela que não teve filho homem? Tudo que envolve o masculino, ela ataca com difamações generalizantes. Agora vamos para a parte 2 aqui, e aí eu vou fazer essa parte 2 e as outras partes eu faço em outro vídeo. E a parte 2 começa assim: as pessoas não sabem o que dizem quando falam contra a legalização do aborto. Aí eu começo. Ela vai tratar também essa questão, uma questão, ela vai querer
atacar a igreja, né? Essa parte que ela ataca a igreja. E aí quando ela ataca a igreja, também ela fere os cristãos. E aí eu escrevi assim: preconceito religioso, uma ova. O que a autora sabe sobre a pós-morte? O pecado, a alma. Quando começa a alma? Quando começa a alma? Será que alguém aí sabe quando começa a alma? Uma pergunta que mais tenho feito a respeito disso. Você pode dizer que o embrião é uma coisa, que não é gente, mas é a alma, a não ser que a pessoa não acredite na alma. Os materialistas do marxismo geralmente são ateus, eles não estão nem aí para isso. Como é que duas almas vão habitar o mesmo corpo? Então, quer dizer, se é um feto, já é outra alma. E se é uma outra alma, são duas pessoas, mesmo que uma dentro da outra. E se eu mato o feto, eu destruo não só a possibilidade do desenvolvimento, né, daquilo se tornar um ser, mas mato também a sua alma, sabe? Então passa a ser um crime perante a fé também, se é que a autora pensou sobre isso. Essa aqui é bem curtinha, dá para ler. Ela diz assim, ó: é bom divulgar argumentos relativos à saúde das mulheres, ao direito sobre o corpo, ao preconceito religioso e de classe que impera na mentalidade geral sobre o tema do aborto. Mas é bom também lembrar o sentido dessa ignorância comum, pois as pessoas não sabem o que dizem quando essa é a questão. Na falta de expressão, elas usam frases feitas e ideias construídas pela ignorância. Para. Quem usa frases feitas são os idiotas úteis aí da esquerda, são os doutrinados aí. Eu estudei em duas, eu fiz questão eu passei por vários colégios, né? Como eu terminei o estudo tarde, então eu vivi duas eras, assim, a era convencional, vamos dizer assim, na infância, e a era da doutrinação, né? Qual me deixou com muita ânsia, assim, me causou muita estranheza, assim, algumas posições e ocultações, assim, dentro da formação, já no colégio, e fez eu cismar de defender o contrário. Eu acabei observando várias coisas e desacreditando a narrativa que me construíram sobre a esquerda, né? Ela tenta atacar aí as pessoas, né? Ela é tão democrática, ela não suporta o contraditório. Ela diz que o contraditório é a frase feita, a ideia, chama de burro, né? De forma amena, né? Também aí, ou seja, o fato dela ser filósofa dá a ela o direito de achar que quem uma pessoa é ou deixa de ser. É a falsa expressão o que está ela dizendo, né? O que está em cena quando se fala de preconceituosamente sobre o aborto. As pessoas não falam o que realmente pensam, elas simplesmente repetem o discurso a partir do que é transmitido por igrejas. Aí começa aqui um preconceito, né? Um ataque à fé cristã, principalmente católicos e protestantes, e meios de comunicação de massa comprometidos com o poder na sua forma de opressão. Meu filho, eu acho que você está bem atrasado com a questão da opressão aí pelos meios de massa. Os meios de massa já foram absorvidos pela esquerda já há muitos anos, sabe? Inclusive eles odeiam os conservadores e o contraditório. Aí tudo para ela oprimir, né? Vocês vão ver o que mais vocês vão encontrar aqui no livro, de cabo a rabo, opressão, machismo, entendeu? Sexismo, ódio, não sei o que, estuprador. Então, aí mais uma vez, né? Como de praxe, oprimir as mulheres não é novidade nenhuma. O ódio no discurso contra a legalização do aborto defende ocultamente a morte de mulheres próprias, pobres ou desamparadas legalmente no seu ato comum de abortar. Para ela, o aborto é um ato comum. Eu fico imaginando, né? Ela que é mãe dizer uma coisa dessa, isso não seria um ódio que, para dizer a verdade, o pior ódio que tem é o ódio velado, tá? Não é o ódio da truculência, né? O ódio que é mascarado de uma bondade, isso daí. Então, alimentando, endossando, deixa eu ver aqui caramba, não sei se eu já li. Não, aí vamos aqui na parte 2 aqui que eu comecei e parei. Então, preconceito religioso é uma ova, tal. Na filosofia tratamos do não visível, de fenômenos metafísicos. Platão, por exemplo, sempre foi metafísico. A alma começa como? Começa quando? Onde? Queria saber se uma potência pode se tornar ato ou o contrário. Pode? Perguntas, né? Uma semente de mangueira
tende a dar coco no seu amadurecer? Não, só pode dar manga. O embrião, ato, é em potência um ser, né? Um ser vivo, um ser humano. Se é um ser humano, futuramente uma criança, um adulto, um médico que inclusive pode salvar a sua vida, policial que pode te defender, uma mulher que você tanto adula no sentido de usar como ataque aos homens, né, seu ódio para manter o ódio aos homens, né? Aí aqui continua, né? Os conservadores são críticos, não usam frases feitas. Eles são céticos, não são macacos de imitação das federais. Digo isso com conhecimento de causa. É justo lembrar que o pai da medicina criou o seu juramento, o juramento de não aborto, de não oferecer veneno às gestantes, não ser permitido o uso de substâncias pró-aborto. Mulheres sofrem no mundo por infertilidade. Já lembrou disso, que mulheres sofrem no mundo por infertilidade? Por isso vivem na angústia de não terem filhos, né? Não por aborto, né? Mas por não conseguirem ter filhos, né? A adoção então seria algo democrático. Democrático por dar a todas e todes, o direito de ter um filho, mesmo que não sanguíneo. Disso a autora correu, se negando a considerar a carência dessas mulheres. As igrejas, ela vai falar mais para frente sobre as igrejas, né? Ataque aí também às igrejas, sempre, que durante todo o livro, né? Elas desconsideram os mandamentos de Cristo, mas atacam as igrejas. As igrejas, só para lembrar que elas servem para os doentes, tá? Elas não são, você se equivoca dizendo que são moralistas e tal, não, elas servem para os doentes, né? Assim como os hospitais. Então, pessoas que estão na igreja lá, elas estão correndo em busca de cura espiritual. Agora as pessoas que não vão para a igreja, elas são donas de si, são seres encantados, entendeu? São doutores por aí, então eles não precisam de auxílio espiritual. Por isso que eles tanto criticam, né? As igrejas já foram dominadas pela esquerda. Desde 64, desde as igrejas elas começaram a ser transformadas em reduto marxista, na esquerda. É desonestidade intelectual usar a igreja como ferramenta de difamação, como fundamentalista e opressora. No fundo, ela sabe, mas sabe que é importante esconder. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que sabe quando nós vamos parar? Nunca na sua porca vida, né?